Gente, enquanto o pessoal está entrando aí, quero dar as boas-vindas, né, para todos e aproveitar para perguntar aí para vocês, se vocês quiserem mandar no chat de onde vocês falam, né, onde vocês estão e quanto tempo vocês têm, né, de escritório, de projetos. O seu jeito de pensar, entendeu? Opa. Se quiserem ir interagindo aí no chat, a ideia hoje é ser algo bem interativo mesmo, vocês mandarem, né, a gente se conhecer aqui também, a gente ouvir histórias, perguntas. Eduardo, São Paulo, está na faculdade, ótimo. Bem-vindo, Eduardo. Muito bom que você já está pensando aí em como que vai entrar no mercado, né? Ótimo. Eliane também é uma carinha conhecida, já fez tour guiado com a gente? Ah, legal. Thaís, Porto Alegre, desde 2011, fazendo projetos. Daniela de Vitória, Espírito Santo, 22 anos de formada. Que legal, gente, adoro ver isso, né? Várias regiões do Brasil, várias histórias, né, diferentes, gente começando, gente que está há mais tempo. Eu vou esperar só mais um pouquinho, que aí a gente começa aqui a introdução. Quero apresentar a Mari para você. Somos duas Maris hoje. O meu é de Mariana, dela de Marina, né, Mari? Engraçado. Por que seu apelido é Mari? Conta pra gente. Eu não sei por que ficou Mari. Geralmente na escola me chamavam de Mai, aí do nada ficou Mari, Mari, e virou Mari de vez. Legal. Bom, vamos lá, então. Aqui a gente gosta de pontualidade e de respeito às pessoas pontuais também. Então, primeiro quero, né, apresentar a nossa convidada de honra de hoje. A Mari é engenheira civil e fez pós-graduação em neuroarquitetura e desenvolveu essa metodologia de low ticket, que é tão interessante, né, que a gente vai abordar bastante aqui hoje. Mari, queria, primeiro, bem-vinda, né? Queria te pedir para você se apresentar também, contar um pouquinho mais da sua trajetória, como é que você chegou até aqui. Bom, primeiro, muito prazer, obrigada a todos, né, que estão aqui presentes. Bom, eu comecei na engenharia civil, na verdade, eu sempre sonhei em fazer arquitetura, mas eu acho que alguma coisa me puxou para a engenharia, uma coisa mais bruta. Eu tinha uma ideia quando eu era um pouco mais nova de que a arquitetura era algo mais superficial. Eu tinha essa ideia de que a gente precisa ser, né, aquela arquiteta padrão que a gente fala, de terninho, champanhe na mão, salto. Eu sempre fui uma pessoa mais despojada, eu não via muitos caminhos, muita identificação para mim nesse universo, né, mais glamouroso da arquitetura. Então, eu fui para a engenharia, uma coisa mais brutona mesmo, pé no barro, fiquei 10 anos lá, tocando obra, e lá voltou essa vontade de olhar para a parte do interiores, né? Eu entregava os apartamentos, então a gente subia os prédios, e aí fazia a visita dos clientes para entregar as chaves para os clientes, e aí eu só via até aí. Então, a partir dali, o lar se tornando lar, eu não via mais. E aí voltou um pouco esse desejo de querer, né, ver essa parte do aconchego, da casa realmente tomando forma de casa, né? Então, depois de 10 anos, eu resolvi largar a engenharia e migrar para a área de projeto de interiores. Legal. E essa parte da neuroarquitetura também, conta pra gente. A parte da neuroarquitetura veio nesse caminho, né? Então, quando eu saí da engenharia, eu falei, bom, para que área, para que lugar que eu vou, né, dentro disso? Preciso me encontrar de novo, né, entendendo um novo mercado, porque 10 anos depois, né, muita coisa tinha mudado. Então, entender o mercado, entender o que a gente podia trazer de benefício para quem ia morar. Então, a neuroarquitetura veio muito disso, né? Eu fiz algumas especializações em marcenaria moderna, né, após em neuroarquitetura, para tentar entender aonde eu me encaixava. A gente sabe que tem muitas áreas, né, muitas vertentes da arquitetura. Então, eu fui mais para tentar encontrar aí algo que agregasse a pessoa que realmente vai viver naquele espaço, né? Então, sair um pouco do bonito pelo bonito e realmente pensar em uma estética que de fato agradasse e agregasse a vida da pessoa, né, como um todo. Legal, Mari. E em termos, assim, profissionais da prática, né? Então, você saiu ali da obra e depois você trabalhou, já chegou a fazer projetos, né? Começou seu próprio escritório. Conta um pouquinho como é que foi isso.
até, né, o low ticket começou um pouquinho daí. Na verdade, eu sempre gostei, sempre pensei, sempre imaginei para esse público, porque eu sou esse público, né? O que eu falo, o low ticket sou eu, né? O público é o que eu vivi na infância. Então, a arquitetura para a gente nunca foi acessível, né? Minha mãe, na nossa casa, era um puxadinho daqui, vai fazer um escritório ali, puxa um cômodo ali. Então, eu sou o meu cliente hoje ideal, né? Então, a gente viveu muito isso e eu sempre acreditei que a arquitetura ela precisa ser para mais gente, né? Para pessoas como a minha mãe foi, pessoas como, enfim, meus vizinhos, as pessoas que eu tenho de natureza ali, né? Do universo que eu realmente cresci. Então, comecei a buscar algumas oportunidades no mercado quando eu saí da arquitetura, mandar currículo, enfim. E aí eu achei uma vaga em uma startup, né? E, Mari, peraí que ficou mudo. Eu acho que foi sem Ai, querer. desculpa. Foi. Aí, voltou. Obrigada. E aí eu fui para essa startup para começar a trabalhar com projetos que não eram nominados, né, projetos low ticket, mas que eram projetos mais enxutos, projetos menorzinhos, mais de decoração, parte de lista de compras, não tinha executivo, não tinha, né, não era um projeto enorme, mas tinha um pouco mais focado nisso que eu estava querendo me especializar e ter mais expertise de projeto mesmo. Então, foi uma prática muito boa para mim, de contato com o cliente, de atendimento, né, de desenvolver projetos mesmo. Então, foi uma experiência bem bacana, inclusive, para começar a entender que não existe uma fronteira, né? Porque era tudo online, principalmente na época da pandemia, cresceu muito. Então, a gente começou a atender clientes, né? França, Estados Unidos. Aí eu falei, caramba, isso funciona mesmo, né? Isso existe uma possibilidade de quebrar essa fronteira. Então, foi aí que começou esse contato maior com projetos de interiores mesmo. Então, eu fiquei quase 4 anos lá com eles. E aí, você pediu demissão para começar o seu próprio negócio? Como que foi? Então, na verdade, depois da pandemia, eles encerraram os trabalhos, e aí eu falei, bom, eu quero muito trabalhar com isso. E aí eu comecei a tentar entender. Eu acho que a parte mais difícil do início, e eu acho que a gente tem algumas comunidades, né, de profissionais, e é o que a gente mais escuta. É muito difícil porque o empreendedorismo ele é muito solitário, né? A gente não sabe qual é o caminho certo, a gente não sabe se a gente está indo para algo que realmente né, vai ser lucrativo, vai ser bom, o mercado vai enxergar como uma coisa que tem algum valor, enfim, posicionamento, tem um monte de frentes aí que a gente não sabe por onde seguir, né? Mas aí eu falei, bom, eu acho que é por essa área que eu quero ir. E aí eu comecei a estudar e mapear os processos do que eu fazia. Então foi assim que começou. Eu comecei sozinha e trabalhar por conta. Comecei com indicações, né? Que geralmente é como todo mundo começa: faz a casa do irmão, faz a casa, né, do vizinho, do bairro, e vai indo, e as indicações foram acontecendo. Até que eu entendi que realmente eu sou uma pessoa muito low profile na vida pessoal. E eu entendi que a rede social era uma potência, assim, né? E aí, quando eu resolvi começar a falar sobre low ticket nas redes sociais, eu entendi que aí o jogo realmente virou e a gente teve uma escala muito grande. E eu era sozinha, não tinha estagiário, não tinha ninguém. Era eu e meu computador velho. E aí eu vi realmente que, poxa, isso aqui pode virar um negócio e não só, né, algo que eu vá trabalhar só para mim. Enfim, a gente consegue crescer isso aqui. E aí a gente foi mapeando processos e entendendo como fazer isso de uma forma um pouco mais estruturada para que realmente a gente conseguisse trabalhar na escala. Muito legal, Mari. Tem uma parte que eu me identifico muito, que é essa do criar algo que você mesmo, né, precisa ou precisava. Até me apresentando, né, gente? Quem não me conhece, eu sou uma das fundadoras do Casoca. A ideia do Casoca, eu sou arquiteta, né? A ideia do Casoca nasceu no meu TCC de arquitetura, durante a faculdade. Então, era uma dor que eu tinha enquanto eu trabalhava dentro de escritórios, né? Que, poxa, o meu sonho era ter uma plataforma com os arquivos 3D dos produtos que existem no mercado. E aí eu fui lá e fiz, né? E falei, não, deixa eu resolver esse problema, que eu acho que a gente que trabalha, né, com projetos, a gente tem uma questão de resolver problemas, né? É isso que a gente gosta de fazer, né? A gente resolve o problema do cliente ali dentro de um projeto, mas a gente também é muito bom em resolver problemas no geral, né? E tem muito, não, me identifico muito com isso, né, da incerteza, né, do empreendedorismo ali, de testar alguma coisa nova. Então, eu gosto muito de ouvir, assim, a trajetória, é muito legal mesmo. Sim. E, bom, eu queria comentar também que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a imersão, né, gente? A gente está abrindo uma nova área aqui dentro do Casoca, voltado para a educação. Alguns de vocês devem ter até participado da pesquisa que a gente fez alguns meses atrás, perguntando
o que vocês, né, sentem dificuldade, onde que estão as dores dos escritórios, quais são os principais desafios que vocês têm hoje, e essa live daqui e a imersão, né, é o primeiro passo que a gente está dando aí para ajudar vocês a terem escritórios, né, mais lucrativos, com mais sucesso. Então, lá no final, eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre como que vai funcionar essa live, que vai acontecer no sábado, sem ser esse o outro. Mas, por enquanto, o que eu queria trazer para vocês é que realmente tudo isso, né, surgiu de uma dor, né, de uma escuta ativa de vocês. Foram mais de 1.500 profissionais que responderam à pesquisa. A gente também fez muitas entrevistas mesmo com os profissionais. Então, a gente percebeu que 76% dos profissionais trabalham sozinhos ou tem só até 3 pessoas no escritório, né? Que é muito isso que você estava contando, Mário. Então, tem muito poucos projetos por mês, tem dificuldade de previsibilidade de caixa, tem uma agenda cheia, mas, ao mesmo tempo, tem pouco faturamento. Então, eu queria muito que você trouxesse um pouquinho de como que você, né, olhou para isso e conseguiu transformar né, em mais produtos ali, como é que você abriu essa carteira aí de produtos? Geralmente a gente sai da faculdade, né, ou da faculdade de engenharia, mas dos cursos, enfim, especializações, focando muito num nicho de mercado, né? A gente sempre enxergou e ouviu e tem como referência as pessoas que são do alto padrão, que geralmente é onde a gente acha que tem mais potencial, né, de dinheiro, de clientes que realmente consigam pagar pelo que a nossa profissão de fato vale, né? Que é um valor muito importante, tanto como sociedade, quanto para mercado, como enfim. A gente está em todos os lugares, né? A pessoa está em casa, tem o dedo do arquiteto, a pessoa está no mercado, tem o dedo comercial, enfim, qualquer lugar, uma praça pública, qualquer lugar, o arquiteto está lá. Então, a gente é muito importante, fundamental. E analisando ali, né, o que realmente a gente tinha de oportunidade, né? Porque é o que eu sempre falo. O mercado mudou muito, né? A gente tem uma frente hoje de clientes que a gente não tinha lá atrás, né? O cliente hoje chega com uma IA pronta, olha, eu quero isso aqui. Então, eles têm uma visualização, eles têm um amadurecimento, eles sabem o que eles querem comprar, onde comparar, então o mercado mudou demais. E a arquitetura ainda continuou muito naquele pedestal de inacessível, de, né, só quem tem muito dinheiro realmente consegue chegar. E olhando para esse mercado, né, que eu sou o público, né, a gente entende que tem muita gente que tem dinheiro para investir, mas que, de fato, não precisa da quantidade de entregas que tem um projeto tradicional, né, que a gente sabe que tem aí tanto a parte de projeto mesmo, de estrutura de processo de atendimento de projeto, mas também de gestão de obra, de acompanhamento em loja, enfim, tem uma infinidade de coisas aí dentro. E a gente não simplesmente tirou algumas coisas do projeto tradicional e diminuiu o valor. A gente realmente estruturou um novo produto para que a gente conseguisse atender, não só porque o cliente do low ticket, ele não é um cliente específico, né? É um produto específico. O entendimento disso é outro. Não é só um tipo de cliente que chega para a gente. Tem cliente de alto padrão que busca o low ticket, porque o entendimento dele sobre aquilo é mais de custo-benefício, é mais de economia, ou às vezes não é. Ele não precisa de um acompanhamento tão completo, ou ele não quer investir tanto em um projeto. E não é o que a gente mais escuta, né? É que quando a gente tira valor agregado, que a gente está falando, né, de quantidade de entregáveis, a gente está tirando também o valor da nossa profissão. E, na verdade, não. Na verdade, a gente está aumentando a possibilidade de alcance da nossa profissão, né? Já que a gente tem um mercado enorme de pessoas querendo contratar, sabendo o quanto é valioso o nosso trabalho, mas que não tem, de fato, dinheiro para, né, pagar um projeto tradicional. Então, a gente começou a olhar para isso e desenvolver esse produto passo a passo ali, desde o atendimento até o briefing, o desenvolvimento do projeto, todas as horas trabalhadas, onde a gente perdia mais tempo, e aí elaborar esse produto não para que ele coubesse em um valor fixo, mas para que dentro dessa quantidade de coisas que a gente está entregando, a gente criasse um valor novo para cobrar. Então, isso é muito legal, assim, a gente não saiu, então vamos cobrar, sei lá, X, e aí a gente coloca isso aqui dentro, tira isso, tira aquilo, que geralmente tem. Não foi essa a visão, foi realmente entender qual é a necessidade desse público, o que eles estão procurando, o que eles estão descartando e criar um produto que atendesse realmente essa demanda. Então, foi um pouco disso, assim.
Legal, Mari. E aí você vai dar essas respostas para a gente na live, né, no sábado. Vamos mostrar tudo. Vou abrir aqui o nosso trabalho, abrir a nossa metodologia, exatamente passo a passo como a gente faz. E, assim, é uma coisa muito engraçada, porque às vezes as pessoas falam de tráfego pago, a gente fica enlouquecida na internet, né? Qual é o caminho de realmente conseguir cliente, que acho que é a dor que mais pessoas têm, né? Como que eu consigo cliente todo mês? E, às vezes, você já tem esse cliente parado no seu WhatsApp. Né? É um cliente que te pediu uma proposta, você mandou, quem nunca passou por isso, né? Mandou uma proposta, ele sumiu, simplesmente. Então, essa demanda reprimida, ela já muitas vezes está no seu WhatsApp. Então, se você cria um produto novo, se você tem uma nova forma de oferecer, não é dar desconto. Ah, não, olha, eu tenho um desconto aqui, vou te cobrar menos nesse projeto. Não, a gente criou um projeto, um produto novo, um projeto novo, que atende o orçamento que você precisa. Olha que bacana, aí você oferece de novo, quem sabe? Então, muitas vezes, não precisa de nada, você só precisa entender a metodologia, e ir atrás dos clientes que já ficaram perdidos aí pelo caminho mesmo. Muito legal. Eu até queria pedir para o pessoal que está assistindo aí comentar no chat se vocês já passaram por alguma dessas situações, que é igual a Mari falou, né? Chegou um pedido de orçamento, a pessoa sumiu quando viu o valor. Ou então chegou um vizinho, né? Alguém, um conhecido, e aí você fala, eu até queria atender essa pessoa, mas essa conta não vai fechar para mim, você sabe que ela não tem aquele dinheiro para investir. Ou o seu faturamento depende de fechar poucos projetos grandes por mês. Então, é tipo assim, rezando para fechar e depois, putz, um mês que, né, vai bem, o outro fica ruim, abaixo ali do que você esperava. Já recusou o trabalho por falta de tempo e não por falta de vontade. Tem meses bons e ruins e não entende muito bem por que isso acontece, né? Se é o mercado, se é você que não está conseguindo atrair o cliente. Ou se você também já pensou em criar algo mais simples para vender e não soube por onde começar. Eu acho que é isso, pegar alguém que já passou pela estrada e te dá o direcionamento, economiza muito tempo, esforço, aprendizado, erro. Com certeza. Já estão falando aqui no chat, todos. Porque acho que todo mundo já passou por tudo isso, não tem como, né? Faz parte do processo, né? Quando a gente começa a empreender ou, né, fazer projetos por conta, a gente passa por isso, né? Não tem como fugir. Então, é uma economia de caminho, assim, eu acho. Se a gente consegue... a gente já tem a demanda, e se a gente consegue atender de outras formas essa demanda que a gente já tem, por que não, né? A gente fica muito preso nessa coisa do... o que ensinaram que é certo, né? Aquela coisa do você precisa se posicionar para o high ticket, você precisa cobrar mais. Se você cobrar menos, seu cliente não vai te valorizar. Ou esse não é o cliente ideal para arquitetura, ele não está te valorizando, ele vai te chinchar, não é um cliente bom, não vai pagar, não vai dar valor. A gente é bombardeado o tempo todo por coisas que às vezes colocam na gente uma crença que não fazem com que a gente comece a expandir, tirar a venda desse mercado, para conseguir olhar de outras formas e possibilitar a gente a, de fato, fazer o que a gente ama, ganhar dinheiro com o que a gente ama e também ajudar outras pessoas, né? Que afinal a arquitetura é sobre servir, né? A gente precisa servir o outro. A gente está falando sobre o lugar que a pessoa mora, está falando sobre o lugar que ela trabalha, onde ela vai conviver com a família dela. Então, é sobre servir. Então, a gente precisa, de fato, olhar de uma maneira um pouco mais ampla para isso, né? Legal. E, gente, a gente não está falando aqui, eu quero ser bem clara quanto a isso, sobre vender o mesmo projeto e ter as mesmas entregas com desconto, né? Isso, a gente não é o que a gente está propondo, né? O ponto é de você criar outro produto, né? Outro escopo, outro tempo de execução, outro preço, né? E aí sim um pouco mais baixo, porque, né? Você está trocando ali algumas entregas, igual a Mari falou. Então acho que esse ponto, né, Mari, deve surgir muito assim para você, né? Conta um pouquinho sobre isso. Muitas meninas chegam no Instagram, né, perguntando, nossa, Mari, ensina essa metodologia, eu queria muito saber cobrar desse jeito, mas eu não sei como estruturar internamente para que o valor chegue, né, que a conta feche. E realmente, se a gente for pensar no modelo tradicional, né, quando a gente está falando de tempo-hora, quando a gente está falando, né, de extensão de detalhamento, realmente a conta não vai fechar. Então, por isso que a gente passou bastante tempo, e foi um processo mesmo de aprendizado, de entender o que funciona, o que não funciona, foi tentativa e erro. Tiveram projetos que a gente teve prejuízo, tiveram projetos que a gente errou em algumas questões de andamento, né, de projeto. Então, a gente foi realmente ajustando essa metodologia para ter, de fato, uma possibilidade de escala, que é o que a gente tem hoje.
Então, assim, voltando um pouco na minha história, né, quando eu resolvi falar sobre isso aqui na rede social, eu era uma pessoa sozinha, que vivia de indicação, né, então eu ficava ali com o celular do lado, eu lembro exatamente dessa cena, eu ficar com o celular do lado, assim, trabalhando em algum projeto, e assim, pensando na sensação do celular vibrar e ser um pedido de orçamento. E hoje, assim, na forma que a gente trabalha, é claro que foram anos também aí de trabalhando posicionamento, falando um pouco mais sobre isso, até que a gente, de fato, tivesse um pouco mais de credibilidade, né, sobre esse assunto, que é um assunto delicado. Hoje a gente tem, assim, muitos pedidos de orçamento, muitos fechamentos, né, no mês. Hoje a minha equipe são quase 20 pessoas, né, a gente tem 17 arquitetas junto com a gente, tem estagiárias, meninas que trabalham no mundo todo, tem uma na Austrália. Então, a gente realmente entendeu um modelo de negócio que funciona tanto para o meu cliente, então, que precisa desse projeto mais enxuto, quanto também para outra ponta do mercado, que são esses profissionais que não estão conseguindo se encaixar nesse mercado, que realmente a gente precisa estar colocando a cara no Instagram, nem todo mundo quer isso, né? Que a gente precisa, de fato, estar se posicionando, falando sobre o que a gente pensa, nem todo mundo quer isso. Se você for, de fato, pensar em escala, você vai precisar de mais pessoas, você vai precisar aprender sobre gestão, nem todo mundo quer isso. Então, são muitas vertentes, e tem muitas meninas que trabalham com a gente hoje, e elas só fazem projeto, que é o que elas gostam de fazer. Então, a gente entendeu necessidades nas duas pontas do mercado que são muito boas, assim, né? Então, tem oportunidade para o profissional que quer trabalhar nessa área, tem oportunidade para o cliente. Então, todo mundo acaba, é um agregado de todo mundo sendo beneficiado, sabe? Legal, Mari. E você tem algum exemplo, assim, de cliente que chegou querendo algo grande, mas não tinha verba, você reduziu para o low ticket, depois você conseguiu converter esse cliente em outro momento, outro projeto, com um projeto mais completo? A gente tem uma linha de projetos que são os projetos personalizados, que eles têm uma entrega realmente mais robusta, e a gente tem os projetos low tickets. Então, tem clientes que contratam a gente, por exemplo, um projeto low ticket para casa, ou contrata o projeto low ticket para o escritório, e quando vai construir a casa, ele volta para fazer o projeto completo com a gente. Então, contratar o arquitetônico, né, o projeto completão mesmo. Então, existe esse tipo de cliente. Tem, inclusive, uma cliente nossa que fechou agora esse mês, que ela está fazendo a reforma dela na casa dela em Portugal. Ela fechou um projeto low ticket e fechou um projeto personalizado para o estúdio que ela tem aqui no Rio, e ela vai fazer um Airbnb, que ela realmente precisava de uma reforma mais robusta. Então, a gente não precisa, de fato, excluir uma coisa para conseguir trabalhar com outra. Isso é muito importante, assim. A gente, de fato, precisa entender que a metodologia do low ticket, ela serve para muitas frentes diferentes. Então, um profissional que ele não quer trabalhar com low ticket, ele quer trabalhar com alto padrão, mas ele entende na metodologia low ticket um enxugar de horas trabalhadas, ele vai ter muito mais tempo hábil, né, para ir buscar clientes, para ir atender obra, para ir fazer outras coisas, se ele vai perder menos tempo no projeto. Então, é uma metodologia, de fato, que enxugou muitos processos para que a gente tenha uma assertividade muito grande. Inclusive, hoje eu estava fazendo uma reunião com uma das meninas do time para a gente falar da importância do briefing, que é um exemplo clássico, assim, que ninguém dá muita importância. Às vezes o briefing é vendido aí no Instagram como pack de documentos, e tem lá meia dúzia de perguntas: você gosta de quadro? Que cor você gosta? E o briefing, ele é a ponta principal para a gente ter uma assertividade de tempo hora trabalhada reduzido durante todo o processo de projeto. Então, tem alguns entendimentos e algumas expertises dentro do processo, né, da nossa esteira, de o que a gente faz quando o cliente entra até o final, que a gente precisa ir entendendo muito bem como funciona dentro do processo, claro, de cada empresa, de cada escritório, de cada pessoa, mas que realmente ele pode ser útil, independente da forma que você trabalha. Então, seja no alto padrão, seja no low ticket, seja sozinha, seja com equipe. É uma metodologia realmente que foi pensada para otimizar horas e otimizar processos. Eu acho que isso é o grande ganho, assim, dele. Legal. E esse ponto que você falou, né, do profissional, quando um cliente chega, ele às vezes nunca fez um projeto com arquiteto. Aí ele falou com alguém, né, com um amigo, familiar, falou: eu tô querendo fazer um projeto com alguém profissional, mas eu não sei quem. Aí vão indicar, né, senta no bar lá, tem uma minha amiga, minha prima e tudo. Aí a pessoa vai olhar o Instagram e vai tentar julgar ali pelo Instagram. Depois ela vai receber um monte de proposta, né, de vários valores.
se você, né, tem um produto que consegue entregar um pouquinho do seu trabalho, né, de uma forma que resolve o problema que a pessoa tem ali, é uma forma dela ganhar confiança, né, em você, conhecer o trabalho também, que nem todo mundo conhece esse trabalho, né, de arquitetos e designers de interiores, nem sabem que existe, que é possível, que é, né, às vezes um nicho que eles podem agora começar a contratar, que antes era uma coisa impensável e caríssima. Então, assim, acho que é muito uma forma de você ganhar a confiança também, né, de potenciais clientes, igual desses casos aí que você comentou, que depois vão enxergar como que as coisas funcionam, enxergar, por exemplo, a diferença que faz, né, de um ambiente que foi projetado por alguém que entende, de um que não tem, né, nada. A gente até estava falando disso na newsletter dessa semana, não sei se todo mundo aqui segue a newsletter do Casoca, mas sobre pegar uma imagem de um projeto e tirar todos os revestimentos, botar tudo branco. E os móveis estão lá, os móveis estão legais, estão iguais. Só que o tanto que aquilo perde a ambiência, né, o conforto, todos esses pensamentos que os profissionais, né, precisam pensar ali. Então, às vezes, mostrar para o cliente essas coisas, né, na prática ali, e ele começar a entender, a ver o valor real do trabalho de um profissional, isso também tem muito valor, né, para depois ele se sentir mais seguro, ter mais confiança mesmo em contratar algo que ele vai investir mais recurso, né. Com certeza. Nem todo cliente está na mesma fase de vida, né? A gente sabe que tem clientes conquistando o primeiro apartamento agora, tem clientes que já estão construindo uma casa, né, mais para o resto da vida e para ficar mais, né, mais tempo. Então, a gente tem clientes em vários períodos da vida, e seria muito raso da nossa parte achar que todos eles têm o mesmo pacote de produto, eles precisam do mesmo pacote de produto, porque não é. Né? Então, se a gente não souber entender qual é a necessidade de cada um, para a gente conseguir vender mais, né, a gente está perdendo uma baita oportunidade. Então, o que alugou o apartamento, alugou o primeiro apartamento. Exato. Nem sabe se pode furar a parede. Como é que a gente ajuda ele? Exatamente. E tem muito disso, né? As pessoas acham que as pessoas que alugam não estão gastando com o projeto, porque é um projeto que eu vou gastar à toa, porque depois eu vou ter que sair. Mas muita coisa do que a gente pode colocar num projeto de aluguel, a pessoa pode levar quase tudo e só readaptar num espaço novo. Então, assim, é muito o entendimento de quem é aquela pessoa, que ela precisa, e ela pega tudo isso e coloca numa metragem diferente, mas ela continua com o projeto, ela segue com as ideias que a gente trouxe de conforto, né? Enfim. Então, serve para todo mundo precisa de projetos. Isso é muito bacana, assim, né? Quando a pessoa é ajudada dessa forma, né? Porque realmente o projeto faz muita diferença. E eu já te vi falando no Instagram também, que eu concordo 100%, que a pessoa, às vezes, ela tem um problema que você, né, com o seu projeto normal, vamos dizer assim, que não é low ticket, vai tentar resolver fazendo detalhamento de marcenaria, micro coisinhas que não vai resolver o problema dela. Inclusive, você vai dar outro problema para ela, que você vai dar o detalhamento da marcenaria e vai falar, se vira. É isso. Tipo, ela está dando, né, você não está resolvendo o problema dela, você está dando outro problema, que é como que vai executar isso, e aí vai gastar mais dinheiro executando e tudo mais, enquanto que às vezes ela tem um problema que é, poxa, vamos achar um móvel né, que não precisa ser sob medida, que vai ser comprado na internet, dessa forma, ou vamos trocar isso, enfim, achar soluções para o problema dela, né, e não criar outro problema a partir de um produto macro que você está tentando encaixar todas as pessoas ali dentro, né. Com certeza. Essa questão do problema do cliente, ele precisa muito ser ouvido, né? Às vezes a gente tem a ideia de que, eu vendo isso aqui, né, desse jeito aqui, então o cliente precisa disso aqui, porque isso aqui é muito bom. E realmente, o seu produto, às vezes, é muito bom, mas não para aquele cliente. E se você tem, né, um outro tipo de produto que vai atender melhor ali, você não está perdendo dinheiro. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? A gente não está perdendo dinheiro quando a gente cria um produto diferente, um pouco mais enxuto. A gente não está deixando, a comparação não é 10 mil que eu estaria ganhando desse projeto e, sei lá, R$1.000 que eu vou comprar de uma consultoria de decoração, vamos supor. A gente está comparando esses 10 mil com zero, porque é o que você já tem, você não tem nada. O cliente ou é sim ou é não vou fechar, porque você só tem um produto para oferecer. Quando você compara, né, 10 mil com 1.000, você não está ganhando os 10, porque você já não ganharia mesmo, que esse cliente não era o seu cliente de 10 mil, mas você está ganhando 1.000 ali nele, entendeu? Então, a gente para de comparar, não, mas nossa, por R$1.000 eu não abro nem meu computador. Então, assim, você está deixando de ganhar, né? Era um cliente que não ia contratar os 10.
e você não ia entregar 10 em 1.000, né? O projeto de 10 você não vai enxugar para 1.000. Você vai gastar 1 hora da sua consultoria de decoração, por exemplo, criando uma consultoria que você faça uma reunião com o cliente e fale para ele dos itens, de repente manda uma listinha de compra ali, você já resolve a dor dele e você também tem 1 hora garantida do seu trabalho bem paga. Então, precificar o quanto é a sua hora trabalhada e qual tipo de serviço cada hora vale ou como você quer fazer, é muito inteligente, sabe? A gente está deixando de ganhar dinheiro, está deixando dinheiro na mesa por achar que a gente só pode cobrar aqui. Na verdade, não, tem uma esteira de produtos aí que a gente pode criar para fazer a gente ganhar dinheiro em todos os clientes, né? Não só nesses aqui que chegam. E o projeto de 10 mil, eu vi isso acontecendo, assim, com pessoas bem próximas. O 10 mil pode, 10 mil, só que ele é por 5 meses. Você vai te gastar 10 horas em cada mês, tipo assim, aí no fim ele sumiu. Essa conta dinheiro. Ninguém faz, e é uma conta que precisa ser feita, porque a gente, às vezes o cliente paga à vista, pode ser até que ele pague à vista, você fala, nossa, que alívio, né, 10 mil garantiu meu mês, maravilhoso, nossa, um sucesso, só que você não pensa nos 6 meses seguintes, né, porque o projeto de 10 mil, ele vai te exigir muito tempo trabalhar com aquele cliente, ele vai exigir muitas horas, ele vai sugar muitas coisas, que se você distribuir mês a mês, pode ser que dê exatamente tempo, hora trabalhada, o mesmo do 1.000. Então, ou menos, que é o mais arriscado. Exato, ou menos. Então, a gente também precisa entender qual é o perfil de cliente que a gente quer e que a gente tem expertise para entender, para atender. Porque, às vezes, a gente fica focando muito ali, né, no high ticket, né, no cliente, por exemplo, aquela obra da Mayra Card, que todo mundo, né, virou uma novela, aquilo. E, inclusive, a gente tem amigos dentro da obra e é muito engraçado ficar sabendo das coisas pelos bastidores. E só que as pessoas às vezes falam, nossa, mas, né, quanta coisa acontece ali. Você saberia ser uma pessoa que iria orientar de forma correta e com repertório para indicar as melhores coisas, os melhores revestimentos? Você tem essa bagagem? A gente precisa pensar nisso. Você está mirando o alto padrão, você precisa ter bagagem de alto padrão, você precisa ter repertório de alto padrão, você precisa ser uma pessoa que reflete alto padrão. Então, não adianta só subir o seu preço para o alto padrão se você não tem nada disso. É uma construção. Às vezes, as pessoas saem da faculdade e falam, high ticket, vou cobrar 20 mil no projeto. E você não tem nada disso, você não construiu nada disso ainda. Então, às vezes, o low ticket, isso acontece muito com as meninas que trabalham comigo. Inclusive, essa semana saiu uma, porque está abrindo um escritório mais gourmetizado, né, sozinha. Ela ficou 3 anos comigo e agora ela está seguindo o voo dela, porque realmente ela está segura para seguir com alto padrão. Então, é uma construção. Às vezes, o low ticket é uma escada, né? É uma parte ali do seu degrau de construção para onde você quer chegar. Mas a gente precisa entender que tem lugar para todo mundo. Tem profissional em todos os degraus da escada e tem clientes para todos os degraus da escada. Então, se a gente souber olhar para isso com uma visão de entendimento de mercado, a gente para de achar que é só desvalorização porque está cobrando R$1.000 uma consultoria de decoração, ou porque está criando um produto diferente. A gente está vivendo um tempo de IA, a gente está vivendo em área de infoproduto, a gente está vivendo em área de, sabe? Então, a gente precisa realmente olhar para isso de uma forma mais ampla, né? Porque tem muita oportunidade de mercado aí. Muito legal, Mari. Hoje, assim, de curiosidade, quantos projetos simultâneos você toca no escritório? Depende do mês e depende do que a gente está falando de projetos, né? Porque, por exemplo, a gente pode estar falando de clientes, porque tem clientes que fecham, sei lá, 13 projetos de um ambiente juntos, então uma casa completa, um apartamento completo, enfim. Ou a gente pode estar falando de número de ambientes, que é como a gente faz a contagem. Então, às vezes tem mês que a gente trabalha com 70 ambientes, às vezes com 80, às vezes com 30, às vezes com 40, depende muito. Tem uma sazonalidade a arquitetura, a gente entende isso, então a gente precisa, de fato, entender quando, por exemplo, a consultoria de decoração, na época do Natal, ela vende muito bem, no restante do mês, às vezes, nem tanto, né? Os projetos maiores, vai chegando o fim do ano, começo do ano, eles também dão uma parada. Então, a gente precisa entender essa sazonalidade para a gente ter projetos o ano todo com produtos que vendam dentro dessas sazonalidades o tempo todo. Então, o entendimento de mercado nesse sentido é muito importante para a gente saber. Eu vou ficar sem cliente em janeiro, porque está todo mundo de férias? O que eu posso vender em janeiro, que está todo mundo de férias dentro de casa, querendo ter ciricutico de arrumar a casa? O que eu posso inventar? Né? Qual que é a necessidade dessa pessoa? Então, a gente precisa ter esse entendimento para
conseguir ser assertivo nisso também, não ficar dependendo do cliente que às vezes não vai vir, não porque ele não tá procurando, mas porque não é a época dele procurar, sabe? Uhum. Interessante. É. Muito bom, gente. Alguém tem alguma dúvida? Querem mandar aí no chat alguma pergunta específica? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma dúvida aqui, que é: isso não desvaloriza a nossa profissão? Essa pergunta é a que a gente mais recebe, assim, na verdade a gente recebeu muita crítica quando a gente começou a falar disso na internet, mas não desvaloriza. A gente não está pegando um projeto tradicional e tirando, o pessoal fala muito do CAL, né? O CAL tem um valor padrão, uma conta ali. O que a gente está fazendo a gente já recebeu esse tipo de crítica, o que a gente está fazendo não é legal, mas o CAL, na verdade, qual é a grande preocupação? A gente teve uma troca com eles muito importante sobre isso, sobre precificação, para entender o que de fato é legal e o que de fato não é. Né? Qual era o problema ali, né, do que a gente estava fazendo e se era errado o que a gente estava fazendo, até para a gente entender. Então, o retorno deles que a gente teve é realmente não fazer um projeto enorme dentro de um valor muito pequeno, porque isso, de fato, é uma competitividade que não tem como, né, se sustentar. Então, os profissionais, poxa, que estão... a gente está comparando banana com banana, e a banana de R$10, a banana de R$1, né, a gente tem aí uma discrepância muito grande. Aí, com certeza, vai trazer um problema muito grande para o nosso mercado, que é de desvalorização. Poxa, se eu tenho a mesma entrega daquele fulano que cobra 50 mil no projeto, essa aqui está me cobrando 1.000, por que eu vou pagar 50? Mas a gente precisa, de fato, levar para o cliente, isso a gente fala em todas as reuniões, sempre que a gente vai apresentar uma proposta, tá lá, em negrito, falando que o nosso detalhamento, ele é simplificado, as nossas entregas são simplificadas, o atendimento no WhatsApp, ele é enxuto. A gente tem, por exemplo, uma rodada de atendimentos e depois a gente pode simplesmente não atender mais. Então, a gente tem uma série de limites dentro das nossas entregas que, de fato, faz com que a gente consiga padronizar isso de uma forma que a gente consiga cobrar o que a gente cobra. Né? Não é simplesmente, vamos enxugar aqui, vamos entregar a mesma coisa, mas isso aí é prejuízo, a gente nem se sustentaria assim. Né? Então, se a gente está falando de valorizar a nossa profissão, a gente está falando de ter profissionais mais realizados, mais com essa sensação de sucesso mais aflorada, né? Porque realmente está conseguindo se sustentar, pagar as contas, né? As próprias contas, que muitas vezes muitos profissionais do mercado não estão conseguindo, né? Ou pagar as contas da empresa. Então, eu gosto de falar isso não como uma coisa de, nossa, mas quando eu comecei sozinha, eu tinha um financiamento de um apartamento que tinha mês que eu tinha medo de não conseguir pagar. Eu ficava naquela insegurança e hoje a gente está construindo a casa dos nossos sonhos no bairro mais valorizado, no condomínio mais valorizado daqui da nossa cidade. Então, assim, o Low Ticket, ele de fato mudou a minha vida, ele transformou a minha vida completamente. E eu saí de um lugar que, tanto pessoal quanto profissional, era muito difícil, né? Muito inseguro, e é o que muitos profissionais passam hoje. Então, eu acredito que se a gente estivesse desvalorizando a nossa profissão, se a gente estivesse cobrando só mais barato, a gente não estava chegando onde a gente está chegando. De fato, porque a empresa está se sustentando, a gente está, de fato, conseguindo atingir mais pessoas, a gente está chegando em lugares, né? A gente foi convidado para participar de uma mostra de arquitetura aqui da nossa cidade. Então, a gente está realmente chegando em lugares porque o Low Ticket, ele está perdendo essa ideia de desvalorização. As pessoas realmente estão entendendo o que ponta a ponta o Low Ticket ajuda, tanto profissional quanto cliente. Então, é uma roda aí que gira muito legal e ajuda muita gente e realmente vai fazer com que o mercado tenha muito mais força do que fraqueza, né? Que é o que as pessoas enxergam geralmente com o Low Ticket. É muito legal te ouvir falando da transformação da sua vida, mas eu tenho certeza que você transformou a vida de muita gente que, né, seus clientes aí, 70 por mês, imagina, eles teriam, a outra opção deles não era contratar um high ticket, era não contratar. Era não contratar. Era fazer sozinho, na loucura, comprar coisa errada, gastar dinheiro com, né, o que não precisava, que depois vai ter que voltar e fazer de novo. Então... E o cliente do Low Ticket, ele é um cliente que ele não pode errar, né? Porque um cliente que tem muito dinheiro, se ele comprar um sofá errado, ele compra outro. Ele dá para o vizinho, aquele que ele comprou. Agora, um cliente Low Ticket, se ele errar o revestimento que não vai combinar com, sei lá, com a cor do mobiliário que ele comprou, ele vai ficar olhando para aquilo o resto da vida. Ele não tem como, ele não tem possibilidade de erro.
ou a conta dele é muito mais enxuta, é muito mais difícil, apertado, então ele precisa muito mais de um profissional do que alguém que realmente, né, tem uma facilidade maior. Então, esse cliente, ele precisa muito de transformação. E a gente não está falando só de orçamento, né? Eu acho que a transformação maior que a gente faz na vida das pessoas é, de fato, possibilitar com que elas tenham uma transformação da vida delas através do ambiente, que eu acho que isso é, assim, fenomenal. E é o propósito de vida, né? Quando as dificuldades acabam apertando no empreendedorismo, eu acho que o que segura não é o financeiro, que às vezes não afeta o financeiro, mas afeta tantas outras áreas que é muito difícil sustentar. E o que vem sustentando a gente é, de fato, esse propósito, que é de ver os clientes. Por exemplo, tem uma cliente nossa em Ibitiara, lá no interiorzinho da Bahia, conheceu a gente pelo TikTok, e as pessoas tinham vergonha de entrar dentro do salão dela, na cidade, porque era realmente, né, muito, tudo muito simples, tudo muito... E ela juntou um dinheiro, assim, da vida toda para fazer a reforma daquele salão. O pai dela, que foi o pedreiro, ele fez toda a reforma, tudo que ela precisou, ele fez. E hoje ela é referência na cidade dela. Ela, assim, ela me arrepia, porque ela chorou na reunião de briefing, falando: Mari, não vai dar certo, o orçamento que eu tenho não vai dar, tanta gente me falou que não vai dar para fazer. E, cara, deu. A gente conseguiu fazer, assim, muito enxuto, muito calculado, e ela transformou a vida dela, transformou, assim, a realidade dela, as pessoas em volta dela, a família dela. Então, fazer parte dessas transformações é o que move a gente, de fato, porque a gente está possibilitando essas pessoas de sonharem de novo também, sabe? Tipo, vai ter um profissional que vai olhar por mim. A gente tem um cliente na favela da Rocinha, ele é vendedor de boné, e ele queria fazer uma loja muito massa, tal, pro Instagram. E realmente, cara, agora ele vende boné pro exterior, assim, ele tá muito bem na vida. E é muito louco, assim, a gente conseguir pensar que esse tipo de projeto que atende uma pessoa no Tamboré, em Alphaville, é o mesmo projeto, a mesma entrega, o mesmo tudo que uma pessoa da Rocinha. Porque a nossa ideia não é diminuir entrega para a pessoa falar assim: ah, tá bom, isso aqui eu consigo acessar. Não, é ela ter o mesmo acesso de uma pessoa do alto padrão. É o mesmo produto, é a mesma entrega, é a mesma qualidade, é o mesmo carinho no atendimento. Porque não, assim, é muito difícil a gente olhar para esse mercado e falar assim: ah, uma pessoa que não tem tanto dinheiro, ela merece, tipo, isso aqui. Desse jeito, meio mais ou menos, é uma entrega ali. Não, cara, essa pessoa merece muito, tanto quanto a outra. Então, se a gente consegue fazer um produto que os dois públicos consigam acessar, é muito lindo, né? É muito legal. Então, as pessoas criticam muito, a gente fala: ah, por que você não faz caridade? Eu morro de vontade, eu tô doida aqui pra gente começar a fazer umas transformações aí com empresas, enfim, pra gente, de fato, transformar a vida das pessoas sem cobrar nada. Mas a gente é uma empresa, né? A gente não é uma ONG. Então, a gente precisa, de fato, fazer esse faturamento acontecer. E isso acontece através da transformação das pessoas. E, assim, aí a gente tem o match perfeito, né? Que a gente trabalha com o que a gente ama, a gente transforma a vida das pessoas, a gente ganha dinheiro e ajuda todo mundo. Então, é lindo. Legal. E Mari, obrigado por compartilhar essas histórias e também por compartilhar o seu conhecimento com a gente, né? Que assim, você poderia ter achado esse caminho das pedras aí e falado: vou ficar quietinha aqui porque tá rolando para mim. Sim. Não, você também quer que mais pessoas aprendam com você e, né, levem essas sementes aí para mais gente. Então, é muito legal. Certeza. Eu acredito muito nisso, assim, eu acredito muito nessa troca, eu acredito muito da gente compartilhando, sabe, as coisas. Acho que, eu descobri uma coisa que funciona para mim, por que eu não vou compartilhar com outra pessoa? O cliente que está procurando ou que gostou de mim, ele não vai fechar com outra pessoa. Tem sol para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem cliente a rodo. E aí, de novo, né, quando a gente está falando de high ticket, isso é muito mais difícil, porque entrar nesse universo, você precisa ter muito mais coisas ali, né, para fazer com que você entre nesse universo. No low ticket, não. No low ticket, você ofereceu o seu trabalho, o cliente gostou de você, é muito mais fácil o acesso também. Então, é muito mais fácil você vender, é muito mais fácil você se inserir, é muito mais fácil você conseguir ter mais clientes. Então, assim, facilita demais a vida de todo mundo, principalmente de quem não nasceu nesse universo do high ticket, né, que a caminhada ainda é bem longa para chegar até ele. Não que não dá, claro que dá, e todo mundo que sonha em chegar, eu acho que, nossa, é super válido, porque a gente precisa realmente saber onde a gente quer trabalhar, o que é bom pra gente, o que enfim. Eu comecei, assim, a querer mesmo o trabalho online por conta do meu filho. Para mim não fazia sentido, eu, apesar de ser engenheira, sair às 7 da manhã de casa e voltar às 7 da noite, porque concretagem demorou, enfim. Então,
o online, para mim, encaixa muito bem. Eu não quero fazer atendimento com cliente em loja, eu não quero ter que ficar saindo, eu quero ficar em casa, eu quero ficar com meus filhos, eu quero poder fazer isso na liberdade de tempo que eu tenho. Então, a gente precisa, de fato, entender o que faz sentido para mim como profissional, o que faz sentido para mim, Mari, às vezes não é o que faz sentido para a Jéssica ou para outra Mari, enfim. Então, a gente precisa achar os nossos caminhos dentro do que faz sentido para a gente também como vida pessoal, né? Porque às vezes a gente acaba sonhando a vida do outro, o sucesso do outro, e a vida do outro vem junto. E aí, às vezes, você fala, poxa, mas essa vida aqui não era a que eu queria, porque não era para você, né? Então, a gente realmente precisa entender o que faz sentido para construir o produto que faz sentido, para a gente viver do jeito que a gente quer. Muito legal, Mari. Tem algumas perguntas aqui. Júlio, vou te pedir para mandar no chat, por favor, que tem uma filhinha aqui, deixa eu ver. Isadora, como gerenciar tantos projetos e arquitetas juntas? Nossa, esse realmente eu também fico pensando nisso. Essa é Como difícil. garantir a assertividade no projeto para ser algo rápido? Sim. Quando eu comecei a delegar, foi a parte mais difícil, assim, porque como que você ensina uma coisa que você sabe fazer, mas, né, como ensinar isso? Hoje, eu não trabalho mais no operacional dos projetos, em alguns mais específicos, mas, no geral, eu só gerencio todo mundo. Então, eu tenho uma coordenadora de projetos que fica com os clientes, prazos, atendimento, né, atender a expectativa do cliente durante esse processo. E eu tenho as arquitetas, que são os meus braços, né, dentro da empresa, para que desenvolvam o projeto e conversem com os clientes. Então, elas fazem toda a parte do 3D, do desenvolvimento, e a gente tem uma especialista em briefing para poder acompanhar tudo isso. Então, assim, são algumas frentes dentro da empresa, e no dia da imersão eu vou abrir como que a gente faz, né, todo o nosso gerenciamento, que serve para quem tem um time muito pequeno, serve para você que trabalha sozinho, para que você, de fato, tenha essa esteira muito bem entendida dentro do seu processo, para que você também não se perca nas horas, mas é o que a gente faz, a gente estruturou a metodologia primeiro, entendendo horas, entendendo a esteira, o que a gente faz, a partir do momento que o cliente entra até a hora que ele sai, quantas horas, o que faz, onde enxugar, onde ter um pouco mais, onde a gente consegue otimizar com IA, com recursos que a gente tem hoje. Esses dias no Instagram me mandaram uma mensagem assim, detalhamento não se faz em 40 minutos. A gente está na era de IA, gente, a gente não pode mais ficar limitado a achar que nada se faz rápido, né? A gente precisa buscar ferramentas para otimizar nosso trabalho onde dá para otimizar. Então, é a parte processual, é a parte de, né, enfim, tem inúmeras ferramentas aí para a gente otimizar essas questões. Então, é isso. É difícil, gerenciar tudo isso é difícil, mas a gente foi dando cabeçada e foi dando certo, tem dado certo. Legal, mas você tem sócios? Não, sou sozinha. Uau! Aqui no Casoca nós somos 3 sócios e tem 35 pessoas. Nossa. Então a gente também teve que criar, e 100% online, assim, também, que a gente foi crescendo durante a pandemia, e foi super criando processos, otimizando mesmo, sem isso seria impossível. E também tem as pessoas certas, né? Acho que isso também. Eu acho que criar processo é uma parte muito importante. E a gente, de fato, fala, bom, agora a gente é uma empresa, né? Eu não sou mais uma pessoa sozinha, eu preciso delegar. Eu não sabia o que eu fazia, em quanto tempo eu fazia, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, criar processo eu acho que é a parte mais difícil, mas é a parte mais importante. Por isso que na imersão, quando eu passar para vocês todos os nossos processos, eu acho que vai abrir muito a cabeça de muita gente nesse sentido de, poxa, acho que eu estou perdendo tempo demais aqui, ou eu poderia estar otimizando aqui, ou, poxa, a experiência do meu cliente está sendo prejudicada por conta desse ponto aqui. Então, entender isso, olhar isso com bastante cuidado em cada etapa, é essencial para qualquer trabalho, qualquer projeto. Boa, legal. Temos uma outra dúvida aqui, que é de DM, design, consultoria. Mesmo para trabalhar com consultoria, precisa ter registro sendo design de interiores? Acho que essa daqui não sei. Eu não vou responder. Eu preciso pesquisar também. Essa eu não sei responder. Estou finalizando a faculdade de arquitetura, Maria Eduarda. Como posso me posicionar para entrar nesse mercado, captar clientes, definir uma precificação adequada? Acho que essas são todas as respostas que a gente vai dar. Imersão, eu ia falar. Posicionamento, sábado. Precificação, tudo vai ter lá no dia. Exato. Aí, gente, vou até comentar, então, um pouquinho, igual eu comentei lá no início. Aliás, tinha uma pessoa com a mão levantada. Quer falar? Acho que era Júlio. Não sei se ele está por aí ainda. Aqui. Criar processo. Sim, isso é o crítico. Por onde começar?
A pergunta é por onde começar, Júlio? Se for, é começar contabilizando horas. Eu acho que isso foi o que mais me ajudou, assim. É a gente, de fato, colocar o cronômetrozinho e falar quanto tempo eu gasto nisso aqui? Quanto tempo o meu time gasta nisso aqui? A minha estagiária, quanto tempo? E aí começar a buscar aonde está o gargalo das nossas horas trabalhadas. É óbvio que quando a gente está trabalhando de criatividade, é muito difícil, porque tem dia que você está voando e tem dia que você fica 5 horas na frente de um projeto e você fala, meu Deus do céu, tô empacada, não saio do lugar. Mas é por isso que as ferramentas de processo são tão importantes. E da forma como a gente fez, é impossível travar na frente de um projeto, porque a gente, de fato, entendeu como fazer isso ficar eficiente, principalmente falando de escala, né? A gente está falando de um orçamento enxuto, número horas enxuto, e nada ali dentro pode dar errado, senão vira prejuízo, né? Então, eu acho que é isso, é começar com o cálculo de horas. O que a gente gasta, quanto tempo a gente gasta e achar as ferramentas certas para ir te auxiliando nisso. E aí, ir entendendo o que você faz passo a passo, desde que o cliente entra na sua base até a hora que ele sai. Né? Eu acho que é por aí que começa. Legal, Mari. E quando um cliente começa a te exigir muito mais do que estava ali na proposta, por mais que você tenha explicado isso para ele no começo, como é que você lida com isso, assim? É difícil, são clientes e clientes, é o que eu falo. Para a gente, não faz sentido o cliente chegar no final do processo sem estar com certeza do que ele vai executar. Então, eu, Mari, não consigo, dependendo, né, da condução, se a gente fez a condução tudo certinho, maravilhoso, tal, o cliente ainda não está com aquela certeza se é aquilo, de repente ele precisa visualizar mais uma imagem ou mudar um revestimento. Eu, Mari, não consigo simplesmente cravar ali e falar, olha, a partir daqui a gente não vai mais com você, beijo, tchau. Eu não sou essa pessoa. Então, a gente tenta lidar da melhor forma possível com o jogo de cintura, para que a gente consiga terminar tudo dentro de um escopo ali que cabe. Então, por exemplo, o cliente começou a dar muito trabalho em revisão, que é onde mais entra e é onde todo mundo, eu tenho certeza que tem um ou outro cliente que sempre dá problema. A gente entendeu que fazer uma reunião de briefing, briefing não, uma reunião de revisão, ajuda muito a esclarecer muitas coisas do cliente. Porque como o nosso trabalho é online, a gente tem uma reunião, que é a de briefing, e depois a gente não tem mais reunião com o cliente. Isso é um dos custos enxugados dentro do processo, né? A gente não tem reunião de apresentação, a gente não tem reunião de nada. Mas, quando a gente sabe que o cliente ainda está muito indeciso nas decisões, a gente faz uma reunião, porque em 1 hora a gente consegue resolver todos os conflitos e evita 3 semanas de revisão. Então, às vezes, precisa ter jogo de cintura para entender o seu cliente, entender aonde ele está tendo dificuldade dentro do seu processo, né? Ele não está conseguindo enxergar, ele está na dúvida ainda no criativo, ele está... Então, por isso que entender quais são as etapas para você conduzir o seu cliente para onde você quer que ele vá é tão importante entender. E às vezes a gente só vai fazendo, né? Às vezes a gente até está achando que está ajudando, por exemplo, o cliente fala, mas eu quero isso aqui, você vai lá e faz. Mas eu quero aquilo ali, aí você vai e faz. Aí chega no final do processo, o cliente fala para você, nossa, mas se fosse para fazer o que eu estava pedindo, eu tinha feito no ChatGPT. E aí você quis ser legal e você ainda toma uma dessa. Então, a gente precisa entender onde a gente está ajudando e onde a gente está atrapalhando o cliente, né? Por isso que o processo dentro de uma metodologia é tão importante. Seja uma metodologia só sua, que você sabe o passo a passo do seu projeto, ou uma metodologia que é escalável, que tem outros braços ali dentro. Então, a gente lida com muito jogo de cintura, cliente a cliente, entendendo onde está o problema. O que a gente fez que não deixou o meu cliente seguro? Ou qual foi o passo aqui que a gente, de repente, não teve atenção, que não fez com que o cliente estivesse satisfeito com o resultado final. E aí a gente vê o que a gente faz para resolver. Legal. Não deixa o cliente na mão, né? Acho que isso é o mais importante também. Não. Apesar de ter firmeza. Sim, às vezes tem hora que a gente precisa dar um limite no cliente, óbvio, né? Quem nunca recebeu uma mensagem aí 10 horas da noite no sábado, o cliente falando, viu, mas e aí minha revisão? Você fala, amigo, hoje é sábado, né? Então, às vezes a gente precisa ter um pouco de jogo de cintura, mas de firmeza. Mas o projeto, ele precisa ser executável. E isso é uma questão que a gente recebe muito. Vem muitos clientes de outros profissionais com o projeto na mão, falando assim, eu não vou conseguir executar. Seja por orçamento, seja pelo que foi entregue, seja... E assim, aí a gente pergunta, tá, mas você chegou a conversar no outro escritório, né? Se não tem um jeito deles, né, te ajudarem, a gente não quer passar por cima de ninguém. Não, eles falaram que não tem, o projeto está encerrado, não tem mais o que fazer. Para mim, Mari, não faz sentido fazer um processo inteiro com o cliente,
ele me pagar por aquele serviço e ele não vai executar aquele serviço. Para que serve o projeto? Para ser executado. Então, assim, aonde você errou que o seu cliente não está satisfeito, está com o projeto na mão procurando outro profissional. Então, a gente sempre tenta resolver da melhor maneira possível, claro, dentro do que a gente pode, né? A gente não vai ficar fazendo 10 milhões de revisões, enfim, ficar 6 meses com aquele cliente, porque para a gente não faz sentido. Mas a gente, de fato, precisa entender aonde a gente errou que fez com que ele não tivesse seguro, né? Não quisesse executar o projeto, porque o projeto precisa ser executado, essa é a função dele. Muito legal, Mari. Nossa, eu poderia ficar a noite inteira aqui conversando Eu também. com você. Eu também. A gente está quase chegando no limite do nosso tempo aqui. Pietra está perguntando está falando que está começando agora com low ticket, e para ela o mais difícil é como se posicionar nas redes sociais. Isso a gente também vai abordar na imersão. A Isadora também está perguntando, na imersão você vai falar sobre essa parte de clareza no briefing e assertividade do projeto? Inclusive vou entregar o nosso ouro do nosso briefing, que é um guia que eu tenho para as meninas aqui, né, para a minha especialista em briefing, usa esse guia que eu desenvolvi ao longo dos anos, então eu também vou entregar na imersão. Legal, gente. Aí, só repassando, então, para vocês, dia 29 de agosto, de 9 às 5 da tarde, ao vivo, é um sábado, então a gente vai ficar o sábado inteiro nessa imersão. A gente convidou 4 especialistas, né? A Mari é uma delas que vai falar sobre os projetos low ticket e aprofundar, né, em todo esses processos do escritório. A gente também tem a frente de captação de clientes, que a gente também mapeou como uma dor, né, muito latente, com o Marcelo Laurentino. A gente também vai falar sobre IA com a Gabriela Ferral, que também é outro tema que está muito em alta, né? De como que a gente usa a IA ali para otimizar os nossos processos, e de precificação e esteira de produtos, que também foi algo que a gente abordou aqui. E a especialista que vai falar disso é a Karina Marinho. Então, está muito completo, realmente a gente pegou, assim, quem está muito por dentro de cada um desses temas, escolhido super a dedo, para vocês terem um 360 mesmo. A gente quis fazer algo de muito valor no sábado, então fica aqui o link, né, da imersão, tá ali no chat, o Yuri tá mandando ali, Yuri é da nossa equipe aqui também. Eu também quero deixar o convite, né, para vocês entrarem no grupo, na comunidade Casoca, que a gente tem no WhatsApp, para vocês ficarem por dentro. Na semana que vem a gente vai fazer uma outra live também, então vai ter mais conteúdo gratuito aqui para vocês conhecerem mais uma especialista e tirarem dúvidas, enfim, ter essa interação aqui com vocês. Eu queria muito pedir feedbacks também para vocês, para quem participou. Com certeza. E te agradecer demais, Mari. Muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi muito bom. Adorei conhecer mais da sua história e ver o brilho no seu olho de falar, assim, das transformações dos seus clientes e de tudo que você conquistou, assim. Queria te dar parabéns mesmo pela sua trajetória, muito inspirador mesmo. Obrigada. Eu fico muito feliz, assim, de poder falar, né? É o que eu falo, as pessoas contam a história do low ticket, às vezes na internet, às vezes, enfim, pela ótica delas, né? É muito legal quando a gente consegue trazer a nossa ótica do low ticket, né? Porque é um trabalho muito legal e é um trabalho que possibilita muitas pessoas também voltarem a sentir prazer de trabalhar com arquitetura, porque se a gente não tem dinheiro no bolso, a gente também, né? É difícil a gente só trabalhar de propósito. Então, voltar a possibilitar isso e compartilhar isso com outras pessoas é muito legal. Então, eu estou muito feliz de estar participando desse braço educacional de vocês. Ótimo, Mari. Obrigada mesmo. Obrigada a todos também que participaram com a gente aí até o final também. E é isso, vamos seguir essas interações aí. Se puderem mandar, então, essas sugestões, comentários, a gente vai adorar saber o que vocês acharam, e principalmente ver vocês também lá na live de sábado, né, na imersão, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho, tá realmente se dedicando bastante a esse projeto. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Mari.